tem momentos em que é tão óbvio. Na semana passada, esse ataque no Central de Sumi, Domingo de Ramos, era um momento em que a cidade estava cheio de gente, civis, indo para a igreja. Não tem desculpa para... Você pode dizer que tem uma reunião militar ou cerimônia militar aí, ou não, mas não tem desculpa para lançar míssil balístico naquele lugar e neste momento. Não existe um erro que pode acontecer que explicaria isso. Então, assim, matou mais que 30 pessoas, incluindo crianças. Por que a gente não tem uma resposta, nenhuma resposta do governo brasileiro em situações desse tipo? Essa é uma boa pergunta, né? O ataque em Sumi foi grotesco e monstruoso. Infelizmente, histórias assim vêm da Ucrânia quase toda semana. Grande parte delas não chegam no Brasil. Eu acho que nós não veremos condenações do governo brasileiro aos crimes de guerra da Rússia. Nós não veremos isso acontecer. Nós veremos líderes brasileiros tergiversando e mudando de assunto e mudando o foco das conversas para preocupações de segurança da Rússia e para a paz. Como se ceder boa parte do seu país a um tirano fosse paz, Putin. Mas eu acho que nós não veremos condenações do governo brasileiro e existem especulações sobre isso. O Brasil, dada a posição da Rússia hoje como um pária mundial, e a Rússia tem pouquíssimas opções, tem opções, infelizmente, mas tem pouquíssimas opções econômicas para continuar se desenvolvendo e continuar se armando e lutando contra a Ucrânia. Mas a posição da Rússia como um pária mundial, ela é de tal modo que a Rússia precisa do Brasil e de outros países que continuem importando produtos russos, por exemplo. Então, de certa forma, o Brasil parece estar numa situação um tanto vantajosa nas suas relações com a Rússia. O Brasil não invadiu ninguém e, evidentemente, o Brasil tem relações amigáveis com grande parte dos países. E então o Brasil talvez poderia ter um discurso firme com a Rússia. Os BRICS, no geral, poderiam ter um discurso firme com a Rússia. A pergunta talvez é se a liderança dos BRICS, se a China deseja que a Rússia acabe com essa guerra, ou que acabe logo com essa guerra. A China também lucra com essa guerra. E se o Brasil tem agência, se o Brasil tem liberdade suficiente para agir de forma firme. Eu vou falar só o seguinte, mesmo se o Brasil tivesse liberdade para agir de forma mais firme com a Rússia, se o Brasil pudesse, talvez o Brasil possa condenar esses crimes. É estranho falar o Brasil não pode condenar os crimes de guerra com a Rússia, não pode soltar notas através do Itamaraty dizendo nós condenamos um ataque balístico no centro de uma cidade onde mais de 30 pessoas foram assassinadas brutalmente. Não é difícil de falar. Eu acabei de falar. E não é controverso que isso foi um crime de guerra. Mas a sensação que eu tenho é que muitos líderes do governo brasileiro não têm vontade de iniciar uma relação um pouco mais firme com a Rússia, o que seria acarretado por essas atitudes de condenação. Eles preferem talvez olhar para o outro lado ou fingir que não viram. Infelizmente, eu acho que essa é uma explicação simples, mas é o que está acontecendo. Eu quero só lembrar, o presidente do Brasil já criticava o Zelensky antes de ser eleito. A relação do Lula com o Zelensky, ela não ficou estremecida ou ruim ou pior por causa daqueles episódios onde eles se desencontraram, onde um não quis encontrar o outro e um começou a falar do outro na mídia. O Lula deu uma entrevista em 2022 onde ele
já disse que o Zelensky só queria aparecer na televisão e ele tinha tanta responsabilidade na guerra quanto o Putin, porque se ele não quisesse lutar, a guerra não teria acontecido ou algo do tipo. Ele falou isso antes de ser reeleito pela terceira vez. Então, eu tenho um pouco de desconfiança de que o Brasil está de mãos amarradas e gostaria muito de condenar os crimes russos, mas não condena porque não pode, ou não condena porque países mais poderosos que são extremamente conectados economicamente com o Brasil, como a China, não veriam isso com bons olhos ou algo do tipo. O que me parece é que, de fato, o Brasil tem agência nesse sentido e o Brasil escolhe agir de tal modo que os crimes russos não são nem mencionados, infelizmente. Mas vemos casos em que eles podem condenar crime de guerra em outros contextos. Isso, na guerra entre Israel e Hamas, os ataques de Israel a Gaza são condenados e o governo brasileiro já condenou o Hamas também. E nós já vimos ministros do governo brasileiro falando de forma até mesmo estridente contra o governo israelense e mencionando os crimes de guerra de Israel na Palestina, mas nós não vimos nada parecido com relação à Rússia. É um tanto chocante de ver como oficiais do governo brasileiro se sentem livres para criticar outros países, mas não a Rússia. De fato, é aquela velha situação onde nós olhamos para a política externa de um país, tentamos fazer sentido da moralidade do que essas pessoas falam e fazem, e nós ficamos de cabelo em pé